porque o remoto, de fato, ele tem sempre, né, alguns problemas, né? Principalmente com relação à atenção dos alunos na frente de uma tela. Ninguém aguenta ficar numa tela por muito tempo, né, na frente dela, né? A não ser que seja tirando onda no WhatsApp, essas coisas, né, que todo mundo gosta, né? Ver memes, aí o cara fica o dia todinho, mas para assistir aula, ninguém consegue ficar mais de 1 hora, né? Maravilha. Gente, hoje eu gostaria de começar a aula fazendo um pequeno, breve exercício de fixação sobre o assunto da aula passada, porque a cinética química, aliás, a fisicoquímica toda, por ter um teor mais matemático da química, né? A gente acaba precisando praticar bastante, fazer a assimilação, né, muitas vezes pela repetição. Isso aí é uma coisa que não tem como escapar. E vocês vão precisar realmente praticar para conseguir assimilar melhor, né? E aí eu vou começar fazendo algumas questões que eu preparei. Coisa simples, rápida, breve, né? A aula de hoje vai ser extremamente breve. O professor sempre fala isso, né? Eu acho que eu não sou o único que fala isso. Vai ver 1 hora e meia de aula, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu espero que dê tempo que eu pegar o ônibus, viu, pessoal? O ônibus. De madrugada, né? Vai para onde? Vamos embora. Pronto, acho que minha tela está sendo apresentada já. Vamos agora abrir a lousa digital. Esta lousa que eu não aguento mais estar na frente dela. Vou botar para cá. Cadê? Aqui desse lado. Pronto. Vamos abrir agora a disciplina de vocês. Muito bem. Pessoal, vocês conseguem ler? A letra está num bom tamanho para todo mundo aí? Tranquilo, professor. Que maravilha! Vamos começar nossa brincadeira de criança, né? Vejam só. Nós temos aí, gente, claro, a gente vai trabalhar com algumas coisas a mais, além da aula passada, mas tudo está relacionado ao nosso primeiro assunto, que foi a introdução sobre como se calcular a velocidade de uma reação química. Deixa eu tirar aqui essa tampinha. Então, o que é que acontece? Nós sabemos, né, já da aula passada, que se eu tiver a informação suficiente, né, de um resultado experimental da cinética de uma reação, eu poderei fazer cálculos diversos. E entre os cálculos é exatamente a obtenção da estimativa da velocidade média de uma reação química, né? Saber se a reação é rápida ou lenta, pelo menos o valor médio dá uma ideia geral. Talvez não dê uma ideia muito precisa, mas dá uma ideia, como o nome diz, é uma velocidade onde é calculada uma média ao longo de um certo intervalo de tempo, geralmente grande, né? Muito bem. E aí eu tenho como primeiro exemplo uma coisa bem para a gente lembrar dessas relações matemáticas, que diz o seguinte: a velocidade de formação de C, da substância C, na reação tal, aí está aqui ela toda balanceadazinha, eu vou repetir ela aqui embaixo, 2 moléculas de A reagem com uma de B para formar 2 de C mais 3 moléculas de D. Bem hipotética a reação. E diz que a velocidade, repetindo, a velocidade de formação de C, aí eu vou especificar aqui, ó, ele me informa que a velocidade de C ela é de 1 mol por litro por segundo. 1 mol. Lembre-se que litro a menos 1 é a mesma coisa de por litro. E está aqui o segundo a menos 1, que é como se fosse por segundo, né? Você escreve desse jeito, ou se quiser escrever do jeito mais simples, seria... Vocês sabem que mol por litro é a mesma coisa que o molar, né? Ou seja, é o M maiúsculo. Então, você pode escrever molar por segundo, né? Então, essa velocidade está me dizendo, termos bem práticos, que a cada segundo da reação química,
a concentração de C aumenta em 1 molar, né? Cada segundo que passa. Tranquilo até agora, pessoal? Beleza, né? Tranquilo, Posso... Que maravilha. Deixa eu aumentar aqui essa borracha, está muito pequenininha. A borracha média. Tranquilo, maravilha. Só que aí, diante desse resultado, né, que já se tem esse resultado experimental, ele pede: dê as velocidades de formação ou consumo de A, B e D. Pessoal, nós vimos na aula passada, vocês viram comigo, que uma vez determinada a velocidade de uma das substâncias que participa da reação, você consegue obter todas as demais. Porque as velocidades de formação ou de consumo, elas estão diretamente relacionadas ao balanceamento estequiométrico das substâncias na reação. Então, por exemplo, quando a gente lê a equação química, essa equação está me dizendo o seguinte, gente, que a cada 2 moléculas de A que reagem, no mesmo intervalo de tempo, vejam que são formadas 2 moléculas de C. Ou seja, se eu faço o consumo de 1 mol de A, por exemplo, se eu botar aqui 1 mol de A, eu estarei formando no mesmo intervalo de tempo 1 mol de C, porque a gente está vendo que a proporção de A e C é de 2 para 2, que é o mesmo que dizer que é de 1 para 1. Né? Então, o número de moléculas de C que é formado é exatamente o mesmo número de moléculas de A que é consumido. Né? Então, o que é que acontece? Se a velocidade de C é 1 molar por segundo, a velocidade de A está com o mesmo valor. A velocidade de A é exatamente igual à velocidade de C. Só tem um porém, gente. O C é um produto da reação. E por ser produto, a velocidade de C ela tem sinal positivo, correto? Porque o produto é aquilo que é formado, ou seja, a concentração dele aumenta. No caso, a de A não. O A é um reagente, ele é consumido. Então, a velocidade de A vai ser, na verdade, com sinal trocado. Vai ter o mesmo valor de 1 molar por segundo, só que de sinal negativo. Menos 1 molar por segundo. Tranquilo até agora, pessoal? Todo mundo entendeu? Beleza, gente? Tranquilo, professor. Maravilha. Como é que fica a velocidade da espécie química B? A velocidade de B seria de quanto, gente? Só olhando para o balanceamento aí da reação. Seria de 2 metros por segundo. 2 molar. Meio, Molar, não é metro não. meio mol por segundo. Exato. Ó, gente, a de B... É isso mesmo. Hein? O que é o Torberto? Não, porque eu confundi com metro por segundo. Não, não se preocupe que isso acontece, certo? Nas melhores famílias. Não tem problema, essa confusão é comum. É porque é quase que automático, né? A gente aprende física, metro por segundo, aí vê um M por segundo, aí o cara é metro por segundo. Veja, no caso de B, gente, cuidado. Observem bem. A velocidade, a cada momento que 2 moléculas de C são produzidas, vejam que, pelo balanceamento, apenas uma de B é consumida. Então, notem que o B, a quantidade de B que é consumida é a metade da de C. Então, a relação é direta, gente. Se eu estou com a quantidade da molécula ser metade da outra, então a velocidade dela também vai ser a metade. Então, eu posso botar aqui direto. A velocidade de B é metade da velocidade de C. Só acrescentando o sinal de menos, né? Porque o B é um reagente. Reagentes têm velocidades negativas, né? Muito bem. Todo mundo entendeu, gente, isso aí? Tranquilo? Note que o C, ele é produzido, a quantidade de C que é produzida é o dobro da quantidade de B que é consumida. A cada intervalo de tempo que 2 de C são formados, 2 moléculas são formadas, apenas uma de B é consumida. Quer dizer que o B está sendo consumido mais lentamente do que a formação de C. No mesmo intervalo de tempo, só uma de B consome para formar 2 de C. Então, o C está sendo produzido mais rapidamente do que B. Né?
Ou seja, B é a metade de C. Todos entenderam, pessoal? Tranquilo? Então, aqui fica menos meio molar por segundo, né? Certo? Posso continuar? Sim. Maravilha. Gente, no caso de D, só falta o D, né? Porque o C a gente já tem, que a própria questão já deu. No caso de D, gente, a relação direta é de 2 de C para 3 de D. Observem que o D é produzido numa velocidade maior, né? Na proporção de 2 para 3. Então, vocês podem fazer uma regra de 3 tranquilamente. Você pode dizer assim, ó. Ora, de acordo com a equação matemática aqui, ó, de acordo com essa... Deixa eu tirar esse mol aqui. De acordo com essa relação matemática, relação estequiométrica, melhor dizendo, eu tenho 2 mols de C, vou anotar aqui, ó, 2 de C, né, estão para 3 de B, ou de D, aliás, D de dado, né? 2 de C estão para 3 de D. Logo, a velocidade de C, que é 1 molar por segundo, essa é a velocidade de C, estará para X de D. Você pode fazer sempre uma regra de 3, tranquilo, usando o número de mols que está no balanceamento. Então, se 2 moléculas de C produzem 3 de D, se a velocidade de C é 1 molar por segundo, a velocidade de D, vou botar aqui como incógnita a velocidade de D, vai ser 3 meios, né, de 1 molar, ou seja, 1,5 molar por segundo. Tranquilo? Pode fazer sempre uma regra de 3, se quiser, né? Montar uma regra de 3 e fazer a conta. Então, a relação entre o balanceamento, os coeficientes estequiométricos, vai ser a mesma relação entre as velocidades de cada espécie química. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Nadinha, gente. Então, posso colocar isso numa prova que é 10 para todo mundo, né? Calma, professor. E eu digo numa prova mesmo que agora vocês sabem. Como a gente vai voltar presencial, a prova vai ser também presencial, né? Não vai ser mais remoto. Então, agora é hora realmente de meter a cara no livro, fazer os exercícios, né? Estudar. E lembrando, gente, que essa plataforma do Google Classroom, eu vou mantê-la, mesmo que a gente volte presencial 100%, porque a gente pode postar vídeos, videoaulas, pode postar exercício, pode postar qualquer coisa que a gente já está postando, né? Artigos para vocês lerem também. Então, é uma plataforma que vai nos auxiliar também no presencial, ok? Nenhuma dúvida, gente, ficou nessa questão? Nadinha. Quando você utilizou a regra de 3, ficou mais fácil da gente representar. Porque quando o senhor fez quando o senhor utilizou o cálculo estequiométrico para mostrar, né, 2 de C formando 3 de D, a gente ficou meio confuso quando o senhor pegou o único mol de B para ser consumido, né, para formar 3 de D. Aí gerou uma certa incoerência no meio aqui comigo, mas depois que quando o senhor fez a regra de 3, ficou tranquilo. A regra de 3 você pode sempre usar. Tá? Se tiver com dúvida, ficar inseguro, faz a regra de 3 diretamente com os coeficientes estequiométricos. 1 para 2, então 1 está para 2, assim como a velocidade de tal, está para a velocidade de tal. Pronto, aí você faz a regra de 3 tranquilamente. Ok? Nenhuma dúvida, a gente ficou? Posso continuar para a segunda? Vamos lá. Olha, a segunda é uma questão mais interessante, né? Costumo dizer assim. Ela diz o seguinte: os dados da tabela seguinte foram obtidos na decomposição do N2O5 a 67 graus Celsius, de acordo com a reação a seguir. Então, ele está dando aqui a reação balanceada já, você não precisa se preocupar com o balanceamento, né? E ele fez uma tabela, gente, que foi uma tabela que representa a coleta de dados experimentais, né? Ele fez um monitoramento da cinética dessa reação. O que é que significa esse monitoramento? Ele pegou aqui o tempo, né? Marcou o tempo de reação, começando aqui do zero, e fez um tempo de 5 minutos até o final, e foi monitorando a cada minuto, foi calculando ou não, obtendo, né, a concentração da molécula do N2O5 em mol por litro.
Então, isso é a verdadeira tabela mais importante do estudo cinético, que é essa tabela aí. A tabela que mostra as concentrações variando com o tempo. Né? Como eu já falei para vocês, hoje já repeti isso, se a gente tiver a tabela só de uma das substâncias da reação, da concentração dela, as outras eu não preciso saber, gente, porque pelo balanceamento estequiométrico, você consegue obter a velocidade das outras substâncias, como a gente já sabe. Né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a letra A. Então está aqui a tabelinha, aí ele pede, ó, letra A. Determine velocidade média de decomposição do N2O5 nos primeiros 3 minutos de reação. Ou seja, de 0 até 3 minutos. Ok? Gente, como se trata apenas de uma velocidade média, e vocês da aula passada, vocês viram como é que se calcula a velocidade média. Então, velocidade do N2O5, isso é nos primeiros 3 minutos, né? Como é que se calcula a mesma velocidade, gente? Média. É o quê mesmo? Vocês lembram? Final menos inicial. Isso, concentração final menos inicial. Então, vai ser a concentração do N2O5 final menos concentração inicial sobre o intervalo de tempo, sobre o ΔT. Essa é a definição matemática pura e simples de velocidade média de reação química, né? Opa, desculpa, eu esqueci do I aqui, de inicial, né? Pronto, velocidade é concentração final menos inicial. Qual é a concentração final do N2O5? Cuidado, gente. Concentração final no intervalo de 3 minutos só, de 0 até 3 minutos. Então, não interessa o resto. Então, a concentração final do N2O5 depois de 3 minutos está aqui, ó, 0,349. Né? Essa é a concentração ao final de 3 minutos. 0,349 menos a inicial, claro, que era no 0 minuto, seria 1 molar. Muito bem. Tudo isso dividido pelo ΔT. Claro, o ΔT é de 3 minutos, porque ele já disse na questão que o intervalo é de 3 minutos considerado, né? Sobre 3. É só fazer a conta, não tem mistério nenhum. Vou botar aqui, velocidade do N2O5 vai ser, quanto é que vai dar isso? Vamos ver aqui se eu acho minha calculadora rapidamente, se o computador me deixar. Opa, tá do outro lado. Que beleza. Ô, professor, não precisa transformar minuto para segundo, não? Não, precisa não, Torbelli. Não existe nenhum tipo de restrição em relação ao tempo de reação química, porque, veja só, Torbelli, isso vai depender muito da escala de tempo que a reação toma. Por exemplo, existem reações muito rápidas. Essas reações rápidas não faz sentido você calcular a velocidade em minutos ou em horas, porque ela se acaba em poucos segundos. Então, nesse caso de reações muito rápidas, a gente utiliza a escala de tempo em segundos. Mas tem reações que se desenvolvem assim lentamente, em alguns minutos, meia hora, 40 minutos. Aí é mais sensato você usar a escala do minuto. Não sei se você entendeu a lógica. Então, depende muito da reação química. A reação dura um dia inteiro para acontecer. Ela precisa de um dia inteiro. Aí você faz em horas. A queda é de tantos molar por hora. Então, vai depender muito de que reação você está trabalhando. Se ela é muito rápida, se ela é muito lenta, você escolhe qual é a escala de tempo mais adequada para representar aquela reação. Entendeu, Torbelli? Entendi, professor. Valeu. Maravilha. Muito bem. Então, a velocidade do N2O5, usando a nossa calculadora que está no outro monitor, vou trazer ela para cá. Está um pouco confuso, porque o sentido aqui de trazer o negócio está ao contrário. A tela está de um lado, eu trago o monitor para o outro lado. É uma confusão dos diabos. Então, vamos botar aqui. Seria 0,349 menos 1, né? Dividido por... Opa, multiplicado não, dividido. Eita. Vou fazer de novo. 0,349 menos 1 dividido por 3 minutos. 0 menos, né? Ó, lembrando que o N2O5 é um reagente, então a velocidade dele é negativa. Menos 0,217. Qual é a unidade? Molar por minuto. Nesse caso, a escala de tempo é minuto, né? Utilizada. Muito bem. Lembrando, não se esqueçam do sinal negativo referente ao N2O5, porque ele é um reagente, né? Gente, cuidado que essa velocidade foi
calculada, a média foi obtida de 0 até 3 minutos. Claro que a média pode mudar. Vocês já viram comigo, aliás, vocês já tinham essa intuição de que toda reação química, na medida que ela vai se processando, a velocidade dela tende a cair. Então, nos primeiros momentos da reação, a velocidade geralmente é mais alta, né? Depois, essa velocidade vai caindo. Então, provavelmente, se você calcular entre 4 minutos e 5 minutos, a velocidade média já vai ser um pouco menor, porque está no final da reação química e no final a reação fica naturalmente mais lenta. Por que fica mais lenta? Porque, gente, a velocidade é proporcional à própria concentração do reagente. Se a concentração do reagente cai, a velocidade também cai com o tempo, né? Claro, muito bem. Alguma dúvida, gente? Tranquilidade, pessoal. Que Por enquanto, maravilha. está tranquila. Oh, que beleza. O professor gosta de iludir os alunos, né? No início é tudo assim, bem tranquilinho, bem facilzinho. Para depois ir devagarzinho aumentando a intensidade, né? Letra B. Ele quer saber a velocidade média de formação do NO2 nos 2 minutos iniciais da reação química. Vejam que ele agora está perguntando a velocidade referente ao NO2, não é o N2O5. E eu só tenho a tabela que foi dada para mim, foi só do N2O5, né? Não foi do NO2. Mas vocês já sabem que se eu tiver a do N2O5, por estequiometria, por regra de 3, eu consigo obter a da outra substância. Então, qual é a nossa lógica? Vamos calcular, nesse intervalo dos 2 minutos iniciais da reação, vamos calcular a velocidade do N2O5, que na tabela a informação que eu tenho é da concentração do N2O5, né? Então, vamos lá, velocidade do N2O5 primeiro, né? Dos primeiros 2 minutos. Aí é a mesma conta, né? Concentração final de quê, gente? Final dos 2 primeiros minutos, né? Ó, nos 2 primeiros minutos, o final é isso aqui, ó. 0,497 a concentração do N2O5. Então, 0,497 menos 1, que é o inicial, concentração inicial, sobre 2 minutos de tempo. Nesse caso, o intervalo só foi de 2 minutos. Isso aqui vai dar, né? Vai dar o quê? Vamos lá. 0, os números estão bem quebrados, menos 1, dividido por 2 minutos. 0,2515. Vou botar 0,25, tá bom demais. Oi. Tá. Menos 0,25 molar por minuto. Aproximadamente, né? Muito bem. Tranquilo? Agora, cuidado. Essa velocidade aqui se refere ao N2O5. Veja que é negativo, porque ele é um reagente. Mas ele está perguntando a velocidade do NO2, velocidade média de formação do NO2. Vamos olhar, então, a reação. Ó, a reação balanceada, gente, está me dizendo que a proporção entre o N2O5 e o NO2 é de 2 para 4. 2 moléculas que são consumidas de N2O5 formam 4 de NO2 no mesmo intervalo de tempo, né? Então, para quem gosta de regra de 3, né, posso dizer assim, ó, ora, o N2O5 ó, são 2 moléculas de N2O5 para cada 4 de NO2, de acordo com o balanceamento que foi feito da reação, né? Então, a velocidade do N2O5, né, deixa eu botar assim, ó, a velocidade do N2O5, que é quanto, gente, aí? 0,25 menos 0,25 molar por minuto, estará para... Deixa eu tirar essa unidade, vamos ver só o valor, né? Deixa eu tirar o sinal também. O que interessa é a gente obter o resultado numérico, depois a gente bota o sinal, né? Ó, vou repetir. 2 unidades de N2O5 produzem 4 de NO2. Então, a velocidade do N2O5, que já conhecemos, 0,25, estará para X de NO2, né? Ou seja, é o dobro, né? A gente está vendo que é de 2 para 4. Então, a produção do NO2 é 2 vezes maior que é o consumo do N2O5. Então, o X vai dar exatamente 0,50 molar por minuto. Molar por minuto. Tá? Tranquilo? Essa é a velocidade do NO2. E aí, como ele é um produto, gente, da reação, realmente esse valor aqui fica positivo mesmo.
né? Porque o produto é aquilo que aumenta com o tempo de concentração. Logo, a velocidade será positiva, porque está aumentando a concentração. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre a letra B? Nenhuma dúvida, gente? Por enquanto, sim. Vamos lá. Letra C de casa. Agora a letra C vem a parte boa. Sempre fica para o final melhor, né? Letra C diz assim: sabendo que a concentração inicial do oxigênio é 0,1 mol por litro, ou seja, 0,1 molar, qual sua concentração ao final dos 5 minutos da reação química? Essa é boa, gente. Veja, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, eu vou pegar essa tabela, e copiar, colando ela aqui na resolução da letra C, né? Vamos ver aqui. Ela desconfigurou, foi? Letra C. Vamos pegar. Você vai mandar esse exercício para a gente, professor? Como é? Vai mandar para a gente essas perguntas? Se eu vou mandar essa resolução que eu fiz aqui? Ou a resolução ou as perguntas para a gente? Posso mandar, mando tudo. Eu vou fazer um PDF dessa tela e aí eu mando para vocês. Boto lá no Google Classroom, tá bom? Pronto, beleza, obrigado. Já ver a questão e a resolução diretamente. Entendeu? Muito bem. Bora lá. Então a tabela está aí, gente. Só que essa tabela se refere à concentração do N2O5. O que está perguntando na questão? Vamos ler a letra C de novo. Ó, sabendo que a concentração inicial do oxigênio é 0,1 molar, qual a sua concentração ao final dos 5 minutos da reação? Então, veja, eu posso, na minha tabela, acrescentar, ele dá a informação do N2O5 na tabela. Eu acrescento aqui mais uma linha na tabela, botar aqui embaixo, ó, se referindo à concentração do oxigênio. Tá? Notem, gente, de acordo com a letra C, ele diz que no início, a concentração inicial do oxigênio é 0,1. Então, eu vou para a minha tabela e botar aqui, na linha do oxigênio, a concentração no instante zero, que é no início, é 0,1 molar. Deixa eu tentar afastar aqui essas... Ver se eu consigo aumentar o espaçamento dessa tabela. Teria que pegar aqui essa parte. Porque as linhas estão escondidas. Aí eu tenho que encontrar onde ela está. Opa! Foi que houve. Vou afastar para cá. Está aqui só para ficar mais espaço para a gente botar os valores, para não confundir os valores. Muito bem. Cadê? Está aqui. Pronto, então eu vou fazer, é como se eu fosse agora, gente, completar a tabela com o oxigênio, certo? Então, a questão, letra C, diz que a concentração inicial do oxigênio é 0,1 molar. Está aqui o valor, 0,1. Aí ele quer saber a concentração ao final dos 5 minutos. Ou seja, ele quer saber aqui, quando chegar nos 5 minutos de reação, qual vai ser a concentração final do oxigênio. E aí, gente? Façam o seguinte. Pelo que eu estou vendo aí, o oxigênio vai dar uma bronca se eu... Ah, não, o oxigênio é o produto da reação. Desculpa, eu ia falar uma besteira aqui. Professor ficou doido de repente. Aliás, ficou mais doido do que ele já é, né? Bora lá. E aí, gente, como é que eu faço esse cálculo? Hein? Como é que eu, sabendo a concentração inicial do oxigênio, nessa tabela, como é que eu vou saber a concentração final dele? Diga aí, Joana, quer falar Regra alguma de coisa? 3. Regra de 3. Regra de 3 também? É também, Joana, mas como é que seria a construção dessa regra de 3? Número de mol, não, né, professor? Pelo número de mol, sim. Veja, que aqui eu não estou preocupado em Você calcular a velocidade pegaria mais, né? Você pegaria a quantidade de mol inicial do N2O5 e do O2 e depois pegaria o final dos dois também e faria a regra de 3. Eu ainda não consegui pegar a sua... Será que é... Como é que... Diga para mim, Joana, como é que seria a regra de 3? Os valores que você ia colocar. Você tem ideia? Como é que é essa regra de 3? Hein?
Será que ela é direta assim mesmo? Com que valores? Aí eu não sei se ela é direta ou indireta. É bronca, viu? Esse cálculo ele não é tão direto assim, não. Vou explicar melhor. Veja. De acordo com minha reação, vou colocar a reação aqui de novo. Ó. N2O5, vou colocar aqui embaixo para não estar subindo na tela o tempo todo, né? São 2 unidades disso, aí forma 4 de NO2 mais 1 oxigênio. Muito bem. Gente, percebam o seguinte. Vamos agora usar a linguagem correta. Veja. De acordo com o balanceamento, vejam só, vou repetir essa história. De acordo com o balanceamento, quando 2 mols, porque esse número aqui do balanceamento a gente pode chamar já diretamente número de mols, né? Quando 2 mols de NO2O5 são consumidos, o N2O5 é um reagente, ele é consumido. A cada 2 mols dele que são consumidos, eu formo quanto de oxigênio? Quantos mols de oxigênio, gente? Vocês que me dizem. Forma 1, né, professor? Forma 1, exatamente. Forma 1 mol. Ok? Muito bem. Vejam só a lógica. Eu preciso calcular, nesse intervalo de 5 minutos de reação, eu preciso obter, gente, quanto de N2O5 de fato foi consumido, porque a gente sabe que não foram 2 mols consumidos, né, de N2O5. Esse número de mols consumido vai ser dado pela própria tabela. Vejam, gente, o N2O5 começou com 1 mol, 1 molar, melhor dizendo, e finalizou com quanto? Com 0,173. Vocês concordam, então, que nesse tempo de 5 minutos a gente consegue obter quanto de N2O5 desapareceu? Podemos obter? Como é que a gente faz isso? Ó, botar aqui, ó, N2O5 consumido. Bem? Wagner, você está falando, mas eu não estou escutando bem. Não sei se só eu que estou escutando muito mal. Não, professor, desculpe, eu viajei aqui. Mas eu acredito que vai sobressair a... Exatamente. Você tinha 1 molar, no final só tem 0,1, então é só subtrair para ver quanto dele foi consumido. É exatamente isso. Então, ó, 1 molar no início, menos 0,173 no final. Aí essa conta vai dar 0,827. Me corrija se eu estiver errado na minha subtração. Correto isso? Então, 0,827. Veja, essa é a quantidade consumida que vai ser usada na regra de 3. Então, não sei se Joana pensou desse jeito. Porque se eu usar a regra de 3 com o valor final direto, só o valor final vai errar completamente. Porque a regra de 3 ela está relacionada com quanto foi consumido de um e quanto foi produzido do outro. Né? Então, vamos lá. Olhando de novo para a reação. A cada 2 mols que são consumidos, vou até botar aqui, ó, consumido, né? Você consegue formar 1 mol, isso aqui é formado de oxigênio. Tranquilo? Eu já calculei quanto foi consumido de N2O5, é só fazer a diferença, o inicial menos o final. Né? Então, vou botar a regra de 3. Ó. De acordo com a reação, vou voltar lá para a reação. De cada 2 mols de N2O5 que são consumidos, você consegue produzir 1 mol do oxigênio, de acordo com a reação. Isso aqui é o formado. Isso aqui é o consumido. Na minha regra de 3, ok? Vou botar aqui. Ora, quanto foi consumido de N2O5, gente? Foi consumido 0,827. Eu vou botar aqui, ó. Foi consumido 0,827 molar de N2O5. Logo, quanto de oxigênio será formado? X. Isso aqui é o que é formado. Isso é o que me interessa. Então, o X vai dar, é só fazer a R3, 0,827 dividido por 2. E vai dar, vamos ver aqui, vou pegar a calculadora aqui de novo, 0,4135, 0,4135, valeu, José. Pronto, 0,4135 molar
Isso é o que foi formado de oxigênio. Ora, gente, essa quantidade calculada foi o que apareceu a mais de oxigênio. Mas no início já tinha oxigênio, não tinha? Ó, tínhamos quanto de oxigênio? 0,10 molar. Então, ao final dos 5 minutos, além do 0,1 molar que já tínhamos, foram formados 0,4135. Então, esse 0,4135 ele é somado ao que eu já tinha no início. Só se eu não tivesse nada, né? Se tivesse nada dele, seria esse resultado aí. Mas como eu já tinha uma quantidade inicial, é só somar. 0,1, ó, foi formado mais 0,4135 molar. Aí o resultado final vai dar 0,5135 molar. Tranquilo? Vou botar aqui embaixo, porque eu vou passar esse material para vocês também. Então, a concentração de oxigênio final vai ser a inicial somado à concentração de oxigênio que foi formado, que foi produzido. É só somar os dois valores, 0,1 inicial mais 0,4135 e vai dar 0,5135 molar. Está aqui o resultado final do oxigênio. Pessoal, ficaram com alguma dúvida? Não. Tranquilo demais, né? Muito bem, maravilha. Aí você diz, acabou a aula? Acabou nada, agora que começou, né? Olha só. Então, sobre velocidade média, não tem muito o que fazer de coisas diferentes, questões muito diferentes. Então, é isso aí que a gente tem que pensar. Agora, a grande questão é a seguinte, a gente está vendo, de acordo com as questões que a gente já viu, né, com essas questões e com o assunto da aula passada, nós vimos que cada substância ela tem a sua própria velocidade. Né? A velocidade do N2O5, por exemplo, nessa questão, foi um valor, a do NO2 é outro valor, e assim vai. Então, os químicos, eles, por bem, pensaram em unificar essas velocidades. Para você não ter que toda vez dizer, a reação tal tem um bocado de substância nela. Imagina você ter que dizer a velocidade de cada uma das substâncias que participa da reação. Fica uma coisa muito, assim, não tem uma unificação, não tem um padrão. Então, os químicos decidiram criar um conceito. O conceito é de velocidade da reação toda. Mas peraí, professor, a gente não está vendo que a velocidade muda dependendo de qual é a substância, dependendo do balanceamento da reação. Então, sei lá, a velocidade da substância A é diferente da B, diferente da C, diferente da D. Então, como é que é isso? Como é que eu vou criar uma única velocidade para aquela determinada reação, independente do balanceamento estequiométrico daquela reação química? Aí vem esse conceito, né? Conceito de velocidade de reação química. Aí eu vou abrir aqui uma paginazinha. Vejam, vamos pegar na página anterior o seguinte. Vamos pegar a primeira questão. Olha só, está aqui a primeira questão. Vamos pegar essa aqui, copiar isso aqui e colar lá, certo? Copiar toda essa resolução para vocês entenderem a lógica da velocidade de reação. Vou apagar aqui esse garrancho que eu fiz. Muito bem. Já está tudo calculado, então vamos lá. Olha só, gente. De acordo com a nossa resolução da primeira questão, nós tínhamos no enunciado a velocidade de formação de C. O enunciado diz que a velocidade de C vale 1 molar por segundo. Então, vamos botar aqui essas informações. Vou botar a reação de novo aqui embaixo. 2A mais B, deixa eu repetir a reação aqui. A reação é 2 de A mais 1 de B, formando 2 de C, né? Mais 3 de D. Essa é a nossa reação da primeira questão, né? E a própria enunciado dizia para a gente que a velocidade de A, vamos botar agora uma linha para as velocidades. Vou fazer uma tabelinha, né? A velocidade de A era 1 molar por segundo, né? Desculpe, negativo, né? Porque o A é um reagente. A de B a gente calculou foi quanto, gente? A de B é a metade, né? A de B é 0,5, ou menos 0,5. Isso tudo obtivemos na questão anterior.
A de C. Quanto é a de C? Aqui. A professor. de C é 1 também, né? 1 molar, claro, porque é 2 para 2, então vai ser 1 para 1. E a de D a gente obteve 1,5. Pronto. Gente, vejam que somente o A e C que estão com velocidades iguais. Aliás, nem são iguais, porque tem sinais trocados, né? Na verdade. Mas as outras velocidades são diferentes. Aí os químicos disseram: não. Eu não preciso estar dizendo a velocidade de cada substância, porque se a reação for muito grande, eu vou ter que dizer a velocidade de todas elas. Então inventaram uma tal de velocidade da reação para padronizar, para unificar. Como é que se calcula essa velocidade da reação? É fácil demais, gente. É só você pegar a velocidade de qualquer das 4 substâncias e dividir pelo coeficiente estequiométrico dela. Somente isso. Por exemplo, vocês estão vendo que vou botar aqui, a velocidade da reação. Não é mais só de A, de B, de C ou de D. Velocidade da reação. Veja, vou pegar a velocidade de A, e dividir pelo coeficiente estequiométrico dela, que é 2. Então vamos lá, a velocidade de A é menos 1 molar por segundo e vou dividir por 2, né? E outra coisa, eu vou fazer um módulo disso aqui. Para tirar o sinal negativo, eu boto um módulo, certo? Deixar tudo com o mesmo sinal positivo, né? Veja, eu vou fazer o mesmo procedimento em B. Olha só, velocidade de B, eu pego ela, menos 0,5 em módulo, né? Molar por segundo, e divido pelo coeficiente estequiométrico de B, que é 1. Ó, divido por 1. Se eu fizer o mesmo procedimento em C, 1 molar por segundo, dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, que é 2. Pego D, 1,5, e divido pelo coeficiente estequiométrico dele, que é 3. Tranquilo? Gente, vocês concordam que fazendo isso, todos os resultados ficam iguais agora? Ó, 1 sobre 2 dá 0,5 molar por segundo em módulo. 0,5 sobre 1, 0,5. 1 sobre 2, 0,5. E 1,5 dividido por 3 dá 0,5 também. Ou seja, dessa forma, eu consegui unificar as velocidades, obtendo um único resultado numérico para todas as substâncias, 0,5. Então, se fosse perguntado a vocês qual a velocidade desta reação, sem dizer se é A, se é B, se é C ou D, a velocidade da reação é 0,5 molar por segundo, porque em todas elas, se eu fizer isso, vai dar o mesmo resultado. Então, vocês entenderam, pessoal, isso aí? Sim. Para obter a velocidade de uma reação química, é só pegar a velocidade de qualquer das substâncias e dividir simplesmente pelo coeficiente estequiométrico daquela substância. Se você fizer isso com todas as substâncias, vai dar exatamente sempre o mesmo resultado, unificando o valor, deixando um único valor para a reação completa, sem precisar você especificar nenhuma substância da reação. Então, isto é que é a velocidade da reação química. Fácil, né? Veja que essa introdução à cinética química, ela é bem tranquila, é só continha de dividir, somar, subtrair, não tem muito mistério, porque o conceito mesmo ele é simples, gente, de velocidade. A questão é quando você entra no mérito de como essa velocidade é afetada, como é que ela é afetada, o que é que pode provocar o aumento dela e como quantificar isso. Porque, veja, na primeira aula de cinética, eu passei uma videoaula bem simples, experimental, né, com um experimento feito em casa mesmo, que mostrou o efeito da concentração, o efeito da temperatura. A gente viu lá quando ele botou bicarbonato com vinagre e tudo mais. Só que, gente, uma coisa é você saber como é que a velocidade aumenta de uma reação de maneira qualitativa, sem você se preocupar em quanto ela vai aumentar. A questão é quando você quantifica, né? Se a concentração dobrar, o que é que acontece com a velocidade? Então, é isso que a gente vai começar a trabalhar a partir das próximas aulas nossas, né? E outra coisa importante, gente, até agora a gente só tocou no conceito de velocidade média. Aí vem a parte mais importante de cinética química. Vocês sabem que
a média de qualquer coisa é um parâmetro que, às vezes, esconde o que aconteceu ao longo do fenômeno. É aquela história do carro. Eu saio com o meu carro aqui de casa, né, acelero ele a partir da garagem, de repente, até chegar em Pojuca, por exemplo, eu passo por engarrafamento, pego um protesto no meio do caminho, pego um buraco que foi aberto assim, aí daqui a pouco forma aquele engarrafamento, depois pego uma pista mais livre, a velocidade fica maior. Então, veja, a velocidade média, ao final do meu percurso, daqui de onde eu moro até Ipojuca, você tem um resultado. Pode até ser que a velocidade média seja bem baixa, porque eu peguei um protesto no meio do caminho, óbvio, né? Mas a velocidade média não reflete o que aconteceu passo a passo. Ela não reflete que, ó, peguei o protesto só naquele intervalo. Depois eu peguei a BR-101 ali, já depois da Coca-Cola, já não tinha mais nada, estava livre, e eu chutei o pé, né? O carro foi uma alta velocidade. Então, o que interessa mais para a cinética, gente, assim como o que interessa mais para você estudar o que de fato aconteceu ao longo de um fenômeno, são as velocidades chamadas de instantâneas, né? A velocidade média é muito pobre de informação. Ela não traz os detalhamentos do que de fato aconteceu ao longo da reação química, né? Então, o conceito mais importante com o qual a gente vai trabalhar é justamente a velocidade instantânea da reação, né? Instantânea da reação, né? Simplesmente simbolizada com a letra V. Não tem que botar M nem nada, a velocidade V da reação química, né? E aí é bronca, né? Como é que a gente calcula essa velocidade instantânea, gente? E aí, pessoal? Como é que a gente faz isso? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui um gráfico, né? Muito bem. Imagine que eu tenho uma reação genérica, uma reação hipotética, em que A forma produtos finais. Tá? Então, veja. O A é o reagente. Por ele ser um reagente, a concentração dele diminui com o tempo, né? Está aqui o gráfico. Então, você tem uma concentração inicial de A aqui, ó, A0 inicial. E aí, a curva que eu vou colocar aqui, vou colocar em preto, ela vai indicar uma queda de concentração com o tempo, né? Muito bem. Gente, é claro, como eu falei, de 0 até um certo tempo aqui, longo de reação, eu posso calcular a velocidade média. Mas eu sei que em cada instante de reação química, a velocidade vai se alterando, né? Porque se a concentração do reagente diminui, e a velocidade depende dessa concentração, a velocidade também tende a cair com o tempo. Então, cada instante de tempo tem um certo valor de velocidade, que seria a velocidade instantânea. Tranquilo? A pergunta é, como é que se obtém matematicamente velocidades instantâneas, gente? Aí eu vou puxar de vocês o conhecimento que vocês têm muito vasto, né, do cálculo. O cálculo de derivada, né? Deixa eu botar aqui uma curva. Está repreendido, Senhor. Repreendido. Gente, olha só. Aqui está a concentração final. Ó. Vou botar aqui, ó, A final. Ok? Tem a concentração inicial lá no zero. Passado um certo tempo, tem concentração final. O que é velocidade média? Velocidade média é quando você pega final menos inicial, ou seja, pega esse valor aqui, ó, final. Tá aqui mais ou menos, ó, final, concentração de A final, menos inicial. Esse intervalo final menos inicial é exatamente representado por esse segmento de reta aqui, ó, gente. Concorda comigo? Olha o segmento de reta aqui, tá vendo? Muito bem. É a concentração. Esse intervalozinho aqui, ó, é a diferença, é a variação de concentração de A, né? E o tempo, gente, o tempo, vou botar em vermelho, ele vai de 0 até T. Olha aqui, o tempo é isso aqui, ó, tá vendo? É esse intervalo, delta T, tá certo? Então, se eu fizer aqui, ó, delta da concentração de A, geometricamente, vocês estão vendo que o delta da concentração de A é esse intervalo aqui, ó, A inicial até A final.
E o ΔT é esse segmento de reta aqui. Tranquilo? A velocidade média, a média, vai ser o quê, gente? Vai ser o delta da concentração de A, nós já sabemos que a velocidade média é isso, sobre o ΔT. Tranquilo? Em outras palavras, vocês concordam que se eu ligar esse ponto aqui, ó, até esse aqui, ó, olha só, acompanhe aqui meu raciocínio, teria que ser uma reta, certo? Tá saindo meio sinuoso o negócio. Mas se eu ligar esse ponto a esse aqui final, vocês estão vendo que eu formei um triângulo retângulo, né? Triângulo reto, né? Tem aqui, ó, 90 graus de ângulo. Gente, essa divisão, aí eu vou puxar a matemática de vocês de trigonometria. Essa divisão aqui que eu fiz da velocidade média, geometricamente, o que é que essa velocidade média significa no meu gráfico? Olha só, tá vendo o triângulo que eu desenhei aqui em vermelho? Vocês concordam que se eu pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, θ, eu vou chamar de ângulo θ. Vocês concordam que essa divisão, esse quociente delta da concentração de A dividido por ΔT, representa o que desse ângulo θ? Hipotenusa. A hipotenusa? Hipotenusa? Tem certeza? Não é o cateto adjacente, não? Veja, Cateto. em relação a θ, esse cateto aqui é o cateto oposto, não é isso? É o cateto oposto. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou botar aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou botar cateto adjacente. Adjacente. Não é verdade? Perfeitamente. É a tangente desse ângulo θ. Muito bem. Acertou em cheio. Então, gente, matematicamente, ou melhor, geometricamente, a velocidade média nada mais é do que a tangente desse ângulo aqui, ó, que é oposto a esse cateto aqui, que é a variação de concentração de A, dividido pelo cateto adjacente, que é o tempo, o próprio tempo, né? Só que veja, essa reta vermelha que eu fiz aqui, que é a hipotenusa, vocês estão vendo que ela está cortando a curva em 2 pontos, né? O que seria... Isso aí é a velocidade média. O que seria a velocidade instantânea? Gente, lá na definição matemática do cálculo, velocidades instantâneas, em física vocês devem ver isso também, velocidade instantânea é a velocidade que nada mais é do que uma média, só que calculada dentro de um intervalo de tempo infinitesimal. Vocês sabem o que significa infinitesimal? Quem sabe me dizer o que essa palavra significa? Pequenas partes. Infinitesimal é pegar esse ΔT e fazer ele ficar tão pequeno, que se aproxima de zero, né? Ou seja, o ΔT que eu peguei aí por enquanto é um ΔT grande. Se eu começar a diminuir esse ΔT, diminuir, até se aproximar de zero, a gente chama de ΔT infinitesimal, bem pequeno. Ou seja, é o ΔT tendendo a zero, né? Aí vem aquela questão de limites, né? Limite em cálculo. Então, o limite aqui é o limite ΔT tender a zero. Então, quando você faz o ΔT tender a zero, você passa a ter a velocidade o quê? Instantânea. Agora vamos ver isso no gráfico, né? O que é que significa isso? Olha só. Eu vou pegar esse gráfico aí de novo, né, que eu fiz, horroroso, né? Vou pegar aqui, só que eu queria... Não, vou fazer outro, porque esse aqui já tá cheio demais, depois vou ter que apagar um monte de coisa. Vamos botar outro gráfico aqui. É bem ao contrário, né? Vou botar ele aqui de novo. Agora vai. Pronto, pegar outro gráfico aqui, vou botar minha curva, só que eu vou botar com espessura um pouco maior, porque fica mais fácil a curva, desenhar assim. Ó, a curva está aqui, bonitinha. Então, aqui, ó. Vamos imaginar, gente, que eu quisesse saber a velocidade instantânea no tempo inicial, t igual a zero. Pronto, tá aqui, ó. Eu quero saber a velocidade exatamente no início da reação. Velocidade instantânea assim que a reação começa a acontecer. Ou seja, no tempo t igual a zero. Então, gente, veja só. O que é que eu vou fazer?
O ΔT, quando é calculado a média, é um ΔT grande. Para eu calcular um instantâneo, eu tenho que fazer esse ΔT aqui, ó. Olha o ΔT aqui, ó. É bem grande, né? Eu preciso fazer esse ΔT e encurtar até ele ficar quase zerado. Então, eu tenho que trazer esse tempo para a esquerda. Até ele ficar aqui, ó. Ficar bem pequenininho aqui. Então, eu vou apagar isso aqui tudinho. Né? Ó, veja, botei agora um ΔT bem curtinho. ΔT bem pequeno. Só que ainda está visível o ΔT para a gente. Ele ainda não é infinitesimal. Ele ainda não é tendendo a zero. Então, gente, se eu pegar esse ΔT pequenininho, eu vou ter aqui, ó. A concentração final está aqui. E aí, quando eu fizer aquele mesmo cálculo, vai dar aquele triângulo, retângulo que a gente fez aqui, ó, para calcular a velocidade média. Né? Muito bem. O que é que seria no infinitesimal? Eita! Desculpe aí, pessoal. A crise de espirro agora. Espero que não seja Covid. Eita, professor, vai para lá, viu? Vai passar pelo computador, né? Vamos lá. Gente, na verdade, a velocidade instantânea, se você fizer com que... Eita, agora foi. Se você fizer esse ΔT ficar cada vez menor, até que se aproxime de um único ponto, você transforma aquele triângulo em que a hipotenusa corta dois pontos, você vai acabar transformando numa reta tangente à curva. Vocês lembram isso com certeza em cálculo, né? Então, aqui é a concentração de A. Deixa eu... Isso aqui eu vou ter que apagar, porque está muito feio, gente. Eita. Vamos botar aqui de novo. A reta, o eixo. Vou colocar aqui o... rapaz. Será possível? Vou botar a curva aqui de novo, sabe? Tem que ser uma curva. Muito bem. Tá aqui o tempo. Então, o que é que acontece? Velocidade instantânea, gente, é isso aqui, ó. Graficamente, é exatamente uma reta que tangencia... Ó minha reta como tá bonita, ó. Tangencia a curva naquele ponto em que você quer obter a velocidade instantânea. Então, o ΔT, que antes era grande, eu fui diminuindo, até ele chegar praticamente em zero. Quando ele chegar em zero, aquela hipotenusa que estava cortando a curva em dois pontos, ela acaba virando uma reta tangente, que toca a curva, que tangencia a curva naquele instante no qual você quer obter a velocidade instantânea. Eu acredito que essa definição geométrica de derivada e tal, vocês já obtiveram isso em física, em cálculo também, vocês já passaram por isso. Concordam comigo ou não? Vocês lembram disso, pessoal? Ou não? Ou é totalmente novo para vocês isso aí? Tiveram, né? Certo, muito bem. Então, a velocidade instantânea, vou botar aqui, ó, velocidade instantânea. Lembra que a média é calculada num ΔT grande. A velocidade instantânea, não. O que é a velocidade instantânea na prática, gente? É, na verdade, a própria velocidade média, é o limite, vou botar aqui, ó, matematicamente, é o limite, aí vem a história do limite, desse quociente, delta de A sobre ΔT, com o ΔT, deixa eu botar mais para baixo, com o ΔT tendendo a quanto? A zero. Né? Ou seja, fazendo o ΔT ficar tão pequeno, que eu acabo obtendo a velocidade num determinado instante de tempo, e não num intervalo finito, e sim no intervalo infinitesimal, bem pequenininho. Né? Então, dessa forma, a definição de limite de quociente é justamente a definição de derivada, é a derivada de A em relação à derivada do tempo. Então, velocidade instantânea é isso aqui, ó, gente. Vocês sabem que, na verdade, a derivada nada mais é do que um delta, nada mais é do que uma diferença. Só que é uma diferença infinitesimal, calculada no intervalo de tempo muito pequeno, perto de zero. Ok, pessoal? Alguma pergunta a mais, gente? Vocês entenderam isso?
Vai. Sinto dizer a vocês isso, mas vamos precisar sim. Né? Não, dupla, tripla, nada disso. A gente vai usar integral simples. Não se preocupe, é integral de equações muito simplesinhas. Integrais que vocês já conhecem mais do que eu, com certeza. Não se preocupe. Tá bom? Então, concluindo a nossa aula de hoje, a velocidade instantânea de qualquer reação, ela é obtida pela derivada da concentração de uma das espécies químicas em relação ao tempo, dt. Essa é a definição. Desculpem, gente, eu me enganei aqui. Essa velocidade calculada pela derivada da concentração de A vai ser naturalmente a velocidade referente à substância A. Né? Tem que ter cuidado com isso aqui. A gente está calculando ela a partir só da concentração de A, vai ser a velocidade de A. Aí vem aquela história, cada substância tem sua própria velocidade, que está relacionada pelos coeficientes estequiométricos da reação. Ok? Muito bem. Então está aqui a definição matemática de velocidade instantânea de qualquer reação química. É a derivada da concentração com relação ao tempo. Né? Derivada primeira, né? A gente não vai usar a derivada segunda, nada disso. É só a derivada primeira da concentração com o tempo. Beleza, gente? Alguma dúvida? Professor, o senhor pode mandar também um PDF disso aí, com os gráficos que o senhor fez? Posso, Lidiane? Claro, com certeza. Né? Tranquilo. Então, aqui, deixa eu botar no gráfico, inclusive, essa informação. Então, sim, esqueci de dizer que aqui você vai ter também, ó, essa reta que tangenciou a curva, tá vendo? A reta tangenciou. Ela tem, se eu pegar o ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, olha o ângulo que eu vou pegar. Esse ângulo θ. Então, a tangente de θ vai ser exatamente a velocidade instantânea da reação. Do mesmo jeito que a tangente daquele outro ângulo lá foi a velocidade também, certo? Que nesse caso é a derivada, né? Derivada dA dt. Beleza? Então, por hoje, deixa eu voltar aqui para a sala. Por hoje era isso que eu queria passar para vocês, né? Na próxima... Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Na próxima quinta-feira... É quinta a nossa aula, né? Hoje é quinta. Né? Na próxima quinta-feira teremos aula, porque o carnaval só vai até quarta. Carnaval este que não existirá na prática, né? Só é na teoria. Não vai ter festa. Ou vai ter festa? Vocês não sabem de alguma festa aí? Tem festa não, né? Aqui todo dia tem bloco, professor. Tem jeito não. O brasileiro sempre dá um jeito, né? É bronca. Mas cuidado aí que a pandemia ainda está por aí assolando, gente. Então cuidado, o pessoal que gosta de carnaval, evitem mesmo a aglomeração, senão o negócio pode piorar de novo, né? E agora vem a guerra, né? Cuidado, e ainda tem a guerra, né? A guerra. Agora lascou tudo. A gente não tem nada a ver com isso, Otorbelli. Nada a ver. Vai brincando, viu? Vai. Bolsonaro se pronunciar. Que aí ele se pronuncia de que ele é a favor da Rússia, aí os Estados Unidos bombardeiam a gente, ele fica a favor dos Estados Unidos e a gente morre. Agora ele vai fazer o quê? Agora, veja, vocês podem dizer a seus filhos, a seus netos no futuro, né? Vocês passaram por, assim, de morrer de várias coisas, né? Covid, pandemia, guerra, Terceira Guerra Mundial, já pensou? Você vai ser um herói. No final, viver depois de tudo isso. Muita história para contar, com certeza. É isso aí, gente. E a gente pensando que os animais peçonhentos eram mais perigosos, né, você? Cobra, escorpião, a gente tinha medo, né? Complicado, né? É complicado. Ser humano é uma coisa bronca, viu? Maravilha, gente. Então, desejo aí um excelente final de noite de quinta-feira para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, professor. Valeu, até a próxima, gente. Tchau, professor. Boa noite.